paz do Senhor Jesus, e hoje é o 5º mergulho da nossa campanha. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração é sobre entrar na terra das promessas, ou entrar naquilo que Deus tem te prometido, na terra prometida. Não sei o nome que você vai chamar, porque promessas, na verdade, só é promessa se tiver Deus. Não existe promessa sem Deus. Tem pessoas que ficam muito ligadas nas promessas, né? Tem pessoas que se importam muito com a promessa e se esquecem de Deus, né? Eu estava conversando uma vez com a minha irmã sobre como Deus ia cumprir as promessas. E a gente ficava tentando achar uma alternativa de por onde Deus ia entrar, como Deus ia entrar. E a gente não viu como seria, humanamente falando, não tinha como. Só que quando o homem não consegue, é aí que Deus ele entra. E hoje você vai ver Deus entrar na situação, em nome de Jesus. E você vai ver através da história de Josué e Caleb. Porque o povo de Israel, todo mundo queria entrar, mas ninguém queria pagar preço. Então, para você entrar, você vai ter que pagar o preço. E o preço é sem orgulho e sem soberba. Porque muitas pessoas querem promessas, mas não querem Deus. Muitas pessoas querem entrar na terra das promessas, mas não tem como você entrar no lugar das bênçãos de Deus sem Deus. Livro do Josué, no capítulo 14, está escrito assim, ó. Vamos ler a partir do versículo 7. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe respostas como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Preste atenção nessa parte aqui, ó. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Meu Deus, olha. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua. Preste atenção, porque essa palavra aqui não é uma palavra, porque essa aqui é a palavra de Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali Anáquis e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo, para os expulsar, como o Senhor lhe disse. Como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Porquanto Hebrom ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Kiriat Arba, porque Arba foi o maior homem entre os Anáquis, e a terra repousou da guerra. Quero deixar aqui descrito que a maior bênção é ter Deus, né? Como Josué falou aqui, ó, no versículo 8, na parte final. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. E a história do povo de Israel no deserto, né? Aqueles que ficaram, que pereceram no deserto. Por que eles pereceram? Porque eles eram orgulhosos, soberbos. Porque eles não queriam mudança de vida. Porque eles não queriam perseverar. Eles não queriam lutar. Na verdade, eles nem queriam Deus. Eles só saíram do deserto para acompanhar o povo. Eles só saíram porque eles acreditaram só por um momento. E as palavras e as ações deles denunciaram aquilo que estava no coração e na mente deles de verdade. Porque aquilo que você faz e aquilo que você fala denuncia o que realmente está no seu coração e na sua mente. Por exemplo, se você só vive murmurando,
você não acredita nas promessas de Deus, se Deus ele falou algo pra você, como por exemplo, antes Deus usava pessoas pra falar comigo, muitas pessoas, pra confirmar, pra falar e pra confirmar que Deus iria me usar. E assim, eu não blasfemava contra Deus, sabe? Eu nunca cheguei a dizer, ó Deus, o Senhor não é capaz de fazer isso. Eu nunca blasfemei dizendo assim, o Senhor não é Deus pra fazer isso, não. Eu pensava assim, né, no meu coração, eu falava, não tem como Deus fazer isso, porque eu nem oro, eu nem leio a Bíblia. Eu falava de mim, sabe? Eu não acreditava, não era em Deus que eu não acreditava. É que eu olhava pra mim e eu não via em mim capacidade pra Deus fazer algo. Mas eu nunca blasfemei contra Deus, dizer assim, ó Deus, o Senhor não pode, porque o Senhor é incapaz, o Senhor não é Deus o suficiente. Eu nunca cheguei a falar isso, sabe? Eu não sei explicar, mas eu sempre tive no meu coração muita fé. Eu sempre acreditei que Deus, de alguma maneira, ia fazer aquilo. Como? Eu não sabia. E eu vou ler aqui uma passagem de uma pessoa que eu admiro muito. Eu admiro muito. E é uma das passagens assim que Deus ele me fala muito no meu coração, porque teve uma vez que passou uma situação comigo que eu falei, meu Deus, eu acredito que o Senhor pode fazer. Aí Deus deu essa passagem. Está no livro de Mateus, no capítulo 15. E no versículo, vou ler aqui, Mateus 15, 23. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar do pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela lhe disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela mesma hora, a sua filha ficou sã. A respeito da mulher cananeia, que ela procurou Jesus e teve muitos impedimentos, né? E quando você precisa, você tem que se humilhar para Jesus. A pessoa que você tem que se humilhar é para Jesus. É porque muitas das vezes a gente aprende a se humilhar para as pessoas, né? Ah, primeiro eu vou me humilhar para o meu patrão, para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos. Aí depois, se der errado, eu vou me humilhar para Deus. Ah, eu vou fazer isso. Depois, se der errado, eu falo com Deus. E não é dessa forma que nós devemos agir. A primeira pessoa que nós devemos nos humilhar é Deus. É porque como nós somos seres humanos, muitas das vezes a gente se humilha para a primeira pessoa que a gente pensa não é Deus. Mas a partir de hoje, eu até anotei aqui alguns pontos. A partir de hoje isso vai mudar em você, porque você vai se humilhar para Deus. Eu coloquei aqui Deus como prioridade. O dia ele tem 24 horas. E 24 horas é para fazer muita coisa. É porque você não tem Deus como prioridade ou você não valoriza Deus. E Josué e Caleb, eles são exemplos de perseverança e de luta. E com Deus você vai ter que perseverar e você vai ter que lutar. Não existe vitória sem pagar preço. E eu coloquei aqui, ó, a respeito de que fé é até você conseguir. Como eles perseveraram, eles foram até eles conseguiram. Essa mulher cananeia também, ela foi até ela conseguir. Inclusive é uma das passagens que fala muito a respeito de fé, porque ela foi rejeitada pelos discípulos. Os discípulos tinham preconceito, falaram assim, oxe, ela vem gritando aí, correndo atrás de nós, correndo, gritando, porque tem pessoas que é assim, né, que não entendem o trabalho de Deus nas nossas vidas e quer medir a forma com que a gente tem que fazer, a forma com que a gente tem que se aproximar diante de Deus, a forma que a gente tem que adorar, do modo que entende que Deus ele tem que ser adorado. E a maneira que ela achou naquele momento de buscar Jesus foi gritando, falou, Senhor, me ajuda que a minha filha está endemoniada. E só quem sabe o nível do problema é quem tem o problema. Os discípulos não tinham ninguém endemoniado na casa deles, por isso que eles não estavam gritando. E talvez as pessoas não entendam o que você está passando, porque não são elas que estão passando, é você. Então é você que tem que se mover para ir resolver e para chegar até Jesus. Não importa a opinião de ninguém, porque quando você está precisando, não é ninguém que vem te ajudar, é Jesus. Então vá, mas arrume um jeito de ir até Jesus. E Jesus, ele está na oração, amém? Procure uma igreja, procure Jesus, não abandone Jesus nesse momento difícil, porque ela procurou Jesus num momento difícil, a filha dela estava endemoniada, ela viu a solução em Jesus, e a solução em Jesus para o seu problema, em nome de Jesus, só se humilha, ela se humilhou, ó. Os discípulos questionaram, né, falaram assim, oxe, ela vem gritando aqui, ó, e tem gente que não entende mesmo, né,
não entende quando a gente chora, não entende quando a gente levanta a mão, não entende o que está dentro, né? Porque só quem sabe como é que está dentro da gente é a gente e Deus. E fala aqui também no versículo 25 do capítulo 15 de Mateus. Então chegou ela, adorou, dizendo: Senhor, socorre. Ó, ela adorou. Ela nem tinha recebido e adorou. E tem pessoas que recebem tantas bênçãos, né, e não adoram. Mas o verdadeiro adorador, ele adora, mesmo antes de receber. Josué e Caleb, eles sempre perseveraram, eles sempre adoraram. Quando Moisés, através de Deus, mandou eles espiarem a terra, eles trouxeram notícias boas. E cuidado com pessoas que trazem notícias de maldade para sua casa. Não deixe entrar na sua casa mais gente fofoqueira. Feche a porta em nome de Jesus. Persevere com pessoas que são perseverantes. Não abra sua casa, não abra sua porta para qualquer pessoa. Em nome de Jesus, a partir de hoje, vigie, esteja alerta. Porque para entrar na terra da promessa, você não pode estar com pessoas que trazem notícias maus. A respeito das promessas de Deus, Deus falou que iria levar eles para uma terra boa, que mana leite e mel, uma terra lá que coubesse todo mundo. Porque as promessas de Deus, eles deixaram de ser escravos, então eles precisavam de uma terra. E não de uma terra seca, né, que não produzisse nada, porque eles precisavam plantar, precisavam colher, precisavam formar casa, precisavam formar família. Então, a promessa de Deus é de acordo com aquilo que você precisa. Eles não saíram do Egito, eles não saíram da vida errada, aí Deus tinha que restituir tudo aquilo que eles perderam. E algo que eles perderam, quando eles saíram do Egito, eles não tinham Deus completamente. Então, para ter Deus, eles precisavam sair do Egito, porque não adianta você querer Deus e você não sai de onde Deus tem mandado você sair. Mas a partir de hoje, sai em nome de Jesus. Saia de conselhos que Deus não está, saia de pessoas, de amizades, não sei, de ciclos familiares que Deus já não está mais, saia de mesas que Deus não está mais. Amém? Saia de salas, saia de encontros que Deus não está mais, que Deus não está mais. E aqui fala que ela insistiu até conseguir. Jesus falou, ó, uma das frases que eu mais gosto de ler é essa aqui, ó. Jesus, o próprio Deus elogiou essa mulher e disse assim: grande é a tua fé. Ela ia perseverar até Jesus fazer, porque é isso, fé é isso, é até Jesus fazer. E quando Jesus fazer, continue adorando. E muitas das vezes eu falava: meu Deus, fé não é um jeito parado. E você fala que você acredita, mas você não vai para a igreja, você não se desenvolve em Deus, você não faz nada, você não luta, você não persevera, você não faz nada. Que fé é essa? Você não tem fé. E aqui vamos terminar aqui o estudo. Caleb escolheu Deus como Deus. E Deus é uma escolha, Deus é uma decisão. E eles precisavam de uma terra. Vamos ler aqui no livro de Êxodo, aqui sobre a terra, no livro do Êxodo, capítulo 3, e o versículo 8, que está escrito assim: porquanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. Há uma terra boa, ou o que Deus tem, uma terra boa, larga, uma terra que emana leite e mel. Então, Deus ele não poderia dar qualquer terra. Já pensou se Deus tivesse tirado eles de hoje e dado uma terra ruim? Não tem sentido, né? Deus não é assim, Deus não trabalha assim. E uma terra larga, porque para formar uma grande nação, olha a promessa de Deus para Abraão: farei dele uma grande nação. E para caber uma grande nação, a terra não poderia ser pequenininha, teria que ser larga. Então a promessa de Deus é de acordo com aquilo que ele prometeu. O cumprimento da promessa de Deus é de acordo com aquilo que ele prometeu. Ele fala aqui, ó, uma terra que emana leite e mel. Já pensou se Deus tivesse falado: eu vou dar uma terra miserável, que não produz nada, uma terra seca, que não tem água, não tem nada. Deus não é assim. Deus ele só tem coisas boas. E aqui no livro de Números, no capítulo 23, versículo 19, está escrito assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria ele, não confirmaria? Eis que recebi mandato de abençoar, pois tenho abençoado, e eu não posso revogar. Então aquilo que Deus falou, ele vai e está cumprindo em nome de Jesus. E aqui na vida de Caleb, ó, ele falou aqui nos versículos. Versículo Josué capítulo 14 e versículo 14: porquanto Hebron ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, o seu Deus. Então, para receber a promessa, você precisa perseverar até o fim. Você não pode seguir a Jesus uns dias, né? Aí eu vou seguir Jesus hoje. Se não der certo, amanhã eu vou seguir até hoje. Se amanhã não der certo, eu desvio. Pare com isso. É perseverança. Eu coloquei aqui alguns pontos que eu coloquei no meu coração. Se você botou o pé, Deus ele tem
estrutura para colocar o chão, e Deus ele se responsabiliza em botar o chão para você. Porque fé é isso, fé é você colocar o pé. Por exemplo, eu queria um determinado notebook, né? Eu não tinha mais notebook. E eu comecei a pesquisar preços, aí eu fui numa loja, comecei a pesquisar. E eu não tinha aquele dinheiro naquele momento para comprar. Aí eu botei o pé, eu falei assim, eu quero isso, eu quero. Eu comecei a pesquisar, comecei a ver os preços. Aí de repente Deus preparou o chão, né? Que foi o dinheiro para eu conseguir. Então a partir de hoje coloque o pé, pesquise. Você quer um apartamento? Pesquise. Fale, Senhor, fale para Deus o seu sonho. Eu não quero sair do aluguel. Aí eu quero um carro, aí eu quero isso. Porque também Deus não quer que você ande na miséria, sabe? Que Deus você ande a pé o resto da sua vida. Deus ele é o Deus que realiza sonhos, Deus que realiza projetos, mas você precisa estar em perseverança, você precisa ter Deus para receber as coisas de Deus, em nome de Jesus, você precisa ter Deus. E aqui fala, ela só saiu, aquela mulher, né, a cananeia, só saiu quando conseguiu. Então fé é insistência, fé é você dar crédito a Deus. E eu coloquei aqui, Jesus ele é um relacionamento, Jesus é uma construção. Porque tem pessoas que pensam que Jesus é como se fosse uma máquina, né? Eu vou lá na igreja buscar. Nós não somos máquinas, e muito menos Jesus. A gente cansa, a gente se fadiga, mas Jesus ele renova as nossas forças. E hoje, deixe Deus ele renovar as suas forças. Deixe Deus fazer do jeito dele, aquilo que só ele pode fazer. Eu coloquei aqui também alguns pontos importantes. Jesus, ele não é Deus de congressos, ou Deus de festas, ou Deus de encontros. Jesus é todo dia. Eu coloquei que Jesus não é passageiro, Jesus não é do dia para a noite, Jesus, ele é eterno, Jesus é para sempre, relacionamento com Deus é para sempre. Eu coloquei que Deus não é um copo descartável que você usa e depois joga fora quando você precisa, ele é Deus, então ele merece ser adorado nos dias bons e nos dias ruins. E eu não entendia isso, porque muitas pessoas da minha família só queria Deus quando precisava, e me pedia oração para as pessoas, só queria Deus quando precisava. E teve um dia que eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Eu falei, não, eu não vou querer Deus só quando eu preciso, não, eu vou querer Deus todo dia. Por quê? Porque Deus me merece todo dia. Eu preciso de Deus todo dia, então eu vou buscar Ele todo dia. A minha família, cada um faz o que quer, cada um toma a sua decisão. Eu escolho Deus, eu escolho Jesus. E eu fiz a minha escolha. E eu coloquei aqui também, Deus é o Criador, Ele merece o melhor. Coloquei, trata a Deus como Ele merece, como prioridade, dar crédito à voz de Deus, dar crédito à voz de Jesus. O lugar de Deus é o centro, o lugar de Deus é Ele ser prioridade. Jesus, Ele é o centro e a prioridade das nossas vidas. Antes eu tinha uma rotina totalmente diferente, eu vou até anotar aqui sobre rotina, ver se eu acho aqui. Eu tenho um quadro de oração aqui, E aqui, para cada dia da semana, uma oração. Depois você consegue colocar aqui em cima. Os vídeos pra vocês. Antes, assim que eu acordava, eu ia mexer no celular. Hoje, assim que eu acordo, eu agradeço a Deus por mais um dia, vou escovar os dentes, vou tomar um banho, vou me organizar, vou fazer minha higiene. Aí depois, o que eu vou fazer? Vou buscar Deus, vou buscar a presença de Deus. Por quê? Porque eu aprendi que a minha primeira parte do dia, como Abel, o melhor é pra Deus. E qual é a primeira parte do dia? Amanhã. Antes eu tinha uma rotina de acordar muito tarde. Hoje eu acordo quase todos os dias 4 horas da manhã ou 5 horas da manhã. Pra quê? Pra buscar Deus. Porque a minha rua aqui, como vocês veem nos vídeos, a minha rua é muito barulhenta. A rua que eu moro por enquanto, a minha rua não, né? A rua que eu moro por enquanto é muito barulhenta. Então tem horas que não dá pra gravar durante a manhã, durante a tarde nem durante a noite, que é muito barulhento. Passa muito carro, passa muito barulho. É uma rua principal, todo mundo passa. Então não dá pra gravar. E eu já estava acostumada a acordar entre 4 e 5 da manhã. Então pra mim já virou costume. Então eu acordo esse horário, é um modelo devocional com Deus. Eu procuro ler a Bíblia e orar. Então é o melhor pra Deus. Deus ele sempre merece o melhor. E eu vou repetir aqui novamente o que eu coloquei. Deus é o Criador, Ele sempre merece o melhor. Trata Deus como Ele merece. Então a partir de hoje, como Josué e Caleb, eles trataram Deus, eles perseveraram. Eles acreditaram naquilo que Deus falou. Então a partir de hoje acredito no que Deus falou, que Ele vai cumprir, amém? Mergulhe de verdade nesse mergulho, porque Deus Ele merece que você se humilhe diante dEle. Fica com essa palavra em nome de Jesus, que Deus te abençoe. E Ele vai cumprir tudo que Ele te prometeu, porque Ele é Deus, Ele não mente, amém? E para esse devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também.
E você vai precisar do principal, que é Jesus, porque sem Jesus você não pode nada, amém? Está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Mas com Jesus você pode tudo, amém? Que está escrito em Lucas 1:37. E vamos para mais um vídeo. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, que Jesus te abençoe. E até o próximo vídeo.